Você já ouviu falar em guerra espiritual? Uma batalha invisível entre forças do bem e do mal, travada diariamente à nossa volta. Segundo alguns líderes religiosos, a batalha espiritual é uma realidade. Demônios em bairros, possessões diárias, batalhas invisíveis sendo travadas no mundo espiritual. Parece roteiro de filme, mas é o que milhões de pessoas acreditam estar vivendo. E acreditam piamente, pagam caro por isso. Hoje vamos investigar o fenômeno da guerra espiritual, fé, fantasia e faturamento. Você já ouviu dizer que estamos em meio a uma guerra invisível? Não é ficção científica. É o que muitos chamam de guerra espiritual. Hoje, inclusive, nós vamos expor o que poucos têm coragem de falar. Por trás da guerra espiritual existe uma indústria. E como toda indústria, ela lucra e muito com medo. Se a gente olhar essa narrativa com olhos mais críticos, mais apurados, hein? Vamos falar sério. Onde está a evidência dessa batalha invisível? Quantas vidas foram arruinadas porque uma dor emocional foi tratada como possessão demoníaca? Quantas pessoas deixaram de buscar ajuda médica esperando que um ato profético resolva tudo? E mais, se o inimigo é invisível, o diagnóstico também é. E aí qualquer crítica vira oposição espiritual. Qualquer dúvida é ataque do inimigo. Seja bem-vindo ao canal Vigilante da Razão. Logo mais, após a nossa abertura, vamos mergulhar nesse universo e questionar o que está por trás da ideia de guerra espiritual. É logo mais. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde e boa noite a cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo a mais um super vídeo aqui no canal. Você que vem dos diversos lugares do Brasil e do mundo, receba meu cordial abraço e o meu aperto de mão fraternal. Você é muito bem-vindo. E se você por um acaso caiu nesse canal de paraquedas, saiba que o Vigilante da Razão, apresentado por este que vos fala, Denilson Douglas, é um canal que trata sobre diversos assuntos importantes para mim e para você aprendermos um pouco mais e refletirmos, inclusive, sobre todas as misérias e desgraças da religião. Então, o canal Vigilante da Razão trata sobre ateísmo, agnosticismo, religião, filosofia, tudo para deixar você muito bem informado. Então, puxa a cadeira, vamos conversar. E você que já é inscrito, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para que você possa fortalecer ainda mais o trabalho que eu faço aqui na internet. Quero mandar um alô para os membros do canal e dizer que caso você queira se tornar uma pessoa membro, um investidor do canal Vigilante da Razão, a oferta está aí para você. Com menos que uma pizza no fim de semana, você vai se tornar um investidor do canal. Então isso muito me alegra. Obrigado aos membros. Obrigado a você que faz o Pix solidário. Através dessa chave Pix que está passando aqui no seu televisor, no seu tablet, no seu notebook, você pode fazer uma contribuição de qualquer valor para que eu continue fazendo esse trabalho e que tenha condições de investir cada vez mais em pesquisa, em matérias de rua, enfim, uma série de coisas que eu posso fazer com a sua contribuição. Meu muito obrigado a você que já contribui. Então vamos direto ao vídeo de hoje. Porque no vídeo de hoje eu quero falar sobre guerra espiritual. Denilson, você já falou sobre o efeito Kundalina em uma das lives aí no canal. Tudo bem, você está certo. Mas eu falei especificamente a respeito de um profeta que afirma ser detentor de poderes sobrenaturais para tornar as pessoas libertas da opressão maligna, e ele trabalha sim com guerra espiritual. Mas no vídeo de hoje eu gostaria de tratar mais especificamente sobre as origens e em que consiste essa tal guerra espiritual, e fazer aqui também as minhas ponderações, que eu não sou besta nem nada. O canal Vigilante da Razão existe com essa finalidade, é um canal de
crítica. Às vezes a crítica é um pouco contundente, mas eu quero dizer a você que sinta-se à vontade para ficar aqui. Se você já se inscreveu, continue aqui, porque aqui você sempre será respeitado, com certeza. O que os líderes religiosos falam sobre batalha espiritual? A batalha espiritual é definida formalmente como um conflito invisível e contínuo entre forças espirituais do bem e do mal, que ocorre no plano espiritual. Você não vê, é invisível, mas afeta diretamente a vida humana. Essa definição conseguiu ser amplamente fundamentada em textos bíblicos por seus defensores, os quais conseguiram a proeza de encaixar a ideia de guerras e batalhas espirituais no que sustenta a fé cristã. Como se fosse um roteiro de um filmezinho de suspense ou de drama, redondinho, cheio de possibilidades. Inclusive nos livros históricos ou supostamente históricos, em cada batalha travada pelos queridinhos de Deus, parece haver disfarçadamente um gancho, um tipo de referência para a tese da tal guerra espiritual. No Novo Testamento, Paulo teria contribuído ao seu próprio modo, parlapatão que foi. Especialmente em Efésios capítulo 6, versículo 12, onde o apóstolo Paulo afirma: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pronto. Justificativa aceita por muita gente. Elementos centrais da definição formal de guerra espiritual. Natureza espiritual. Não é uma guerra física, mas travada no mundo invisível. Agentes envolvidos. Quem são os lutadores? Deus e seus anjos versus Satanás e seus demônios. O campo de batalha é a mente, o coração e a vida dos seres humanos. Qual o objetivo dessa guerra? Influenciar decisões, enfraquecer a fé e afastar as pessoas de Deus. As ferramentas de combate são oração, jejum, leitura da Bíblia, fé, vigilância e a armadura de Deus, como diz Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. As implicações espirituais da batalha são profundas e abrangem diversas áreas da fé cristã. Elas moldam a forma como os cristãos entendem o mundo, o mal, a salvação e a missão da igreja. Vamos explorar os principais pontos que os cristãos se agarram com unhas e dentes para defender a batalha espiritual. A batalha espiritual reforça a ideia de que o mundo visível é influenciado por realidades invisíveis. O mal não seria apenas moral ou social, mas também espiritual, com agentes pessoais, Satanás e demônios, atuando contra os propósitos de Deus. A doutrina da queda e do pecado, por exemplo, também está envolvida, né? A existência da batalha espiritual estaria ligada à queda de Lúcifer e à entrada do pecado no mundo, como diz em Gênesis capítulo 3. Lá o pecado é visto como uma porta de entrada para a influência maligna, tornando o ser humano vulnerável espiritualmente. Sobre a batalha espiritual, na cristologia e na obra redentora de Cristo, a vitória de Cristo na cruz é interpretada como o ponto culminante da batalha espiritual, como diz em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Jesus teria despojado os principados e potestades, vencendo o poder do mal e libertando os crentes da escravidão espiritual. Um detalhe, essa libertação só pela fé. Sobre a doutrina do Espírito Santo, ou pneumatologia, o Espírito Santo é o agente que capacita o cristão a resistir ao mal e a viver em santidade. A batalha espiritual envolve discernimento espiritual, fruto do Espírito e dons como o de discernimento de espíritos, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Na antropologia teológica, o ser humano é visto como um campo de batalha entre o bem e o mal. É o grande alvo, é o grande beneficiário ou quem vai ter o maior prejuízo com relação a essa batalha espiritual. A liberdade humana é real, mas estaria constantemente sendo influenciada
por forças espirituais. E o sacrifício de Cristo teria de ser tomado posse por parte do crente. Sobre a eclesiologia, como é que essa batalha espiritual se encaixa na doutrina da igreja, no conhecimento, no estudo a respeito da igreja? A igreja é chamada a ser uma comunidade militante, equipada com a armadura de Deus, como diz Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 18. A intercessão, o ensino da palavra e a comunhão seriam armas espirituais coletivas. E, finalmente, na escatologia cristã, que trata sobre os fins dos tempos, a batalha espiritual apontaria para um grande conflito final entre Cristo e as forças do mal, como dizem Apocalipse, capítulo 12 e capítulo 20. A vitória definitiva de Deus traria o fim da influência demoníaca e a restauração plena da criação. Mas tem um detalhe que eu queria conversar com você. Eu não sei se você percebeu, mas há um esforço muito grande por parte dos cristãos em encaixar a doutrina da batalha espiritual dentro de todas as doutrinas básicas do cristianismo. Então, as pessoas que defendem e que vendem cursos na internet, por exemplo, para que você consiga vencer na batalha espiritual, são pessoas muito espertas. A Bíblia dá cabimento para você justificar muitas atrocidades e muitos absurdos. Por quê? Porque é um manual de sandices, disfarçadas, travestidas de palavra de Deus. O que eu tenho a dizer, além disso, é o seguinte: a batalha espiritual não nasceu com a Bíblia. Deixa eu repetir para você, a batalha espiritual não nasceu com a Bíblia. Foi arquitetada, repaginada e vendida ao longo do século XX. De Jesse Penn Lewis a C. Peter Wagner, da Inglaterra aos Estados Unidos, a teologia virou estratégia. Ela transformou igrejas em quartéis e pastores em generais. No Brasil, o discurso desceu a ladeira da razão e encontrou eco nas vozes de Valnice Milhomes, René Terra Nova, Silas Malafaia e Edir Macedo. Estamos numa guerra e Satanás vai lançar flechas. E se estamos falando de fé, ele vai enviar flechas de dúvida, de medo, de insegurança, de incredulidade, Então o que é que vai deter, paralisar, para que não sejamos destruídos na batalha? A fé. Então vem a seta e a minha fé rebate. Estamos numa guerra. Cada um com o seu estilo, mas todos com a mesma arma e os mesmos interesses. Amém? Essa é a sua arma. É a arma que você tem para se defender contra todos os males, contra todas as suas dificuldades, todos os seus problemas. Porque aqui você encontra segurança, paz, tranquilidade. Mas lá fora, no seu local de trabalho, na sua casa, é uma guerra. A arma, o medo do diabo. E a promessa de poder espiritual em troca de obediência. E o quê? Doações. No Salmo 119, versículo 116 diz: vivifica-me segundo a tua palavra para que eu viva. Quer dizer, a palavra como sustentação, suprimento. Está vendo porque o diabo quer roubar a palavra da tua vida? Por que o diabo quer tirar a palavra da tua casa, da tua família? Por que o diabo quer tirar a palavra da igreja? E não adianta você substituir. Princípios são princípios, irmão. A igreja aqui é do movimento, a igreja aqui é do movimento, e o diabo está metendo-lhe o sarrafo. Por quê? A pergunta é, se tudo é espiritual, será que nada é concreto? E outra, quando a culpa é sempre do diabo e de seus anjos, a gente para de cobrar ao governo, ao patrão, ao sistema, ao pastor. A guerra espiritual é muitas vezes uma cortina de fumaça para esconder os verdadeiros inimigos, a desigualdade, a ignorância e a exploração, inclusive. A fé que infantiliza o crente diz o seguinte: você é um guerreiro espiritual, mas não pode questionar o pastor. Que tipo de exército é esse onde só um fala e todos obedecem?
Ainda temos a demonização seletiva. Por que religiões afro são chamadas de demoníacas, mas o capitalismo selvagem que explora os pobres é ignorado? Será que o diabo só se manifesta onde convém? A guerra que nunca acaba. Veja, a doutrina da batalha espiritual fala de uma guerra que não tem fim, só com o advento de Jesus Cristo. Se a guerra espiritual é constante, sem trégua e sem vitória definitiva, será que ela não foi feita para nunca terminar? Porque enquanto houver guerra, haverá medo. E onde há medo, há controle. Veja, a fé que lucra com o caos está muito presente na doutrina da batalha espiritual. Quanto mais caos, mais campanhas. Quanto mais medo, mais ofertas. Mais empenho em obedecer sem questionar. Quanto mais desespero, mais promessas de libertação. A guerra espiritual virou um tipo de negócio, um modelo de negócio. E quanto a nós ateus, nós somos os hereges da razão. Enquanto uns veem demônios em cada esquina, outros veem causas sociais, traumas, desigualdade, problemas psicológicos, psiquiátricos. Mas esses são chamados de frios, insensíveis e hereges. Será que pensar virou pecado? É claro que sim. Na igreja, por muitas vezes, o fiel é proibido de pensar. Gente, a guerra espiritual é uma metáfora poderosíssima, mas quem a controla também controla a narrativa. Então não tem nada de Deus aí. A fé, inclusive, pode ser libertadora para algumas pessoas, mas quando ela é usada como arma, aprisiona. Questionar não é e nunca será falta de fé, não necessariamente. É uma prova de que você pensa por conta própria. Veja, será que a guerra espiritual não é só uma desculpa conveniente para não encarar problemas reais? Será que o tal mapeamento espiritual não passa de superstição fanática, fantasiada de estratégia? Será que demonizar o diferente é só ignorância? Ou é projeto de poder, de controle, de manipulação? E no fim das contas, se essa guerra nunca acaba, será que é porque ela foi feita para nunca terminar? Repito, nunca terminar? Pense bem. Lembre-se que a fé é uma escolha. Pensar? Também. Você pode acreditar no que você quiser, mas nunca perca o direito de questionar. Porque, no fim, talvez o maior campo de batalha não esteja no mundo espiritual, mas na sua mente. E aí? Você vai guerrear ou vai pensar? Você vai usar de violência presumida ou de pensamento crítico? Enquanto você decide, eu deixo uma provocação final para você no ar. Uma provocação. O que assusta mais? O suposto mundo espiritual ou o poder de uma mente crítica? Responda para você mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e volte aqui na quarta-feira e também na segunda-feira próxima. Haverá live no canal. Muito obrigado, um forte abraço e até mais, pessoal.